Terminou agora a reunião ministerial, a primeira do segundo semestre. Teve discurso contra Eduardo Bolsonaro, teve puxão de orelha de Lula, teve discussão de marca do governo. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, deve falar em instantes. E quem está lá? A Marina Demore, que não perde um piscar da política brasileira e está sempre onde acontecem os fatos. Marina Demore, o ministro vai falar atrás de você, é isso? Já está tudo pronto? Tudo pronto, Uribe. A Secretaria de Comunicação aqui da Presidência da República informou que a reunião ministerial acabou agora há pouco, convocou a imprensa para essa coletiva que vai ocorrer, então, aqui no segundo andar, né, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, que será o porta-voz do governo para falar, para tratar das ações que foram discutidas pelo presidente Lula com o seu time de auxiliares, né, com os ministros que compõem a esplanada dos ministérios. A gente viu durante a apresentação do ministro Rui Costa, que foi um dos poucos que teve um tempo de fala durante a reunião ministerial e que foi acompanhada, né, uma fala que foi acompanhada por toda a imprensa. Ele destacou os desafios para a reta final do governo e o que são as principais prioridades. Entre esses desafios, Rui Costa destacou o foco na implementação de anúncios já realizados. E aí a gente fala sobre, por exemplo, as obras do PAC, né? O presidente Lula quer empenho dos ministros para entregar obras e também políticas públicas ainda esse ano, já pensando lá em 2026. O ministro também destacou que o governo quer mostrar mais as entregas concretas para a população. Também cobrou dos ministros marcar as diferenças em relação aos governos anteriores, preparar e organizar cada ministério para a reta final do governo e ampliar a presença do governo federal nos estados. Então, esses foram os principais pontos de cobrança apresentados pelo ministro Rui Costa ali no momento da reunião. O presidente Lula também fez um discurso bastante duro, enfatizando a soberania nacional, pedindo empenho dos ministros na defesa das medidas que estão sendo adotadas em retaliação, por exemplo, às ações dos Estados Unidos que miram o Brasil. E a gente está falando de tarifaço, por exemplo, né, das medidas, das tarifas que foram impostas a produtos brasileiros que são vendidos aos Estados Unidos. Então, o governo vem adotando uma série de políticas para tentar fazer com que empresas não sejam afetadas pelas medidas anunciadas por Donald Trump, mas também falamos sobre medidas impostas a autoridades brasileiras, como a Lei Magnitsky, que foi imposta contra o ministro Alexandre de Moraes, e também a revogação de vistos de algumas autoridades. O presidente citou, inclusive, o ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça e Segurança Pública, que teve o visto cancelado pelos Estados Unidos. Lula disse para Lewandowski, né, manifestou-lhe a sua solidariedade, disse que o Brasil é soberano e que não vai deixar que nenhum país determine as regras que são que regem, né, a legislação brasileira. Então, o presidente Lula foi bastante enfático nisso. A gente viu, inclusive, a imagem dos ministros nessa reunião, todos usando aquele boné, né, com os dizeres: o Brasil é dos brasileiros, algo que já virou também comum entre não só aliados do presidente Lula aqui no Palácio do Planalto, mas também parlamentares lá no Congresso Nacional. E por falar no Congresso Nacional, as medidas do governo que estão em discussão no Congresso Nacional também foram motivo de cobrança do presidente Lula no sentido de pedir para que a sua equipe esteja alinhada nos discursos, mas também que se empenhem para que as medidas sejam aprovadas, né? A gente fala, por exemplo, do aumento da taxa de isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que recebem até R$5 mil, que foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Também destacamos, por exemplo, os textos que vão regulamentar as redes sociais e que estão em elaboração aqui pelo Palácio do Planalto e devem ser encaminhadas nos próximos dias para o Congresso Nacional. Então, o presidente está pedindo empenho dos ministros nessa reta final do governo, viu? Nessa reta final de 2025, um ano que antecede, Uribe, um ano eleitoral muitíssimo importante. Então, o presidente já está pensando lá na frente. O cenário, nesse momento, é considerado positivo por aliados aqui do Palácio do Planalto, que vem uma aprovação do presidente Lula crescendo nas últimas pesquisas, né, divulgadas recentemente, mas ainda assim, claro,
há muita preocupação agora com a questão da CPMI lá no Congresso e outros fatores que podem acabar gerando prejuízos para a imagem do presidente Lula num momento muito importante. Então a gente está acompanhando aqui a equipe de comunicação do presidente fazendo algum comunicado que a gente não consegue ouvir daqui agora, mas certamente o ministro Rui Costa da Casa Civil deve estar descendo dentro de instantes para prestar esses esclarecimentos e falar como é que foi essa reunião ministerial, viu?